pessoal, último vídeo do ano desse curso de História da Música. Se você deixou de assistir algum vídeo, aproveita esse recesso, se tiver uns dias aí de férias, assista o que você não viu e nos escreva contando o que é que você está achando. A gente não vai ler agora, mas em janeiro estaremos de volta e vamos levar tudo em consideração. A gente gosta muito quando recebe algum retorno de vocês, algum comentário. Espero que você tenha um final de ano agradável, que possa cuidar muito de si mesmo e da sua família. A gente vai retornar em meados de janeiro, como falei, quando voltarem as aulas. E tem mais 2 vídeos sobre Idade Média ainda para falar, tá bem? A missa e a polifonia da Catedral de Notre-Dame de Paris. No vídeo de hoje, a gente vai tratar de um assunto novo até agora, porque a gente tem falado da música feita nas igrejas, nos monastérios, de como os monges começaram a desenvolver a escrita musical. Naturalmente, esse não era o único ambiente onde a música acontecia. A música que se fazia em dias de festa na corte, a música que acontecia nas ruas. Você sabe que tipo de música era essa? Hoje a gente chama de música profana. Não quer dizer que seja uma música do mal, nada disso. Muito pelo contrário. Quem vai apresentar a música que as pessoas ouviam nas ruas da Idade Média é a violinista da Orquestra de Cordas da UFLA, Brenda Vidal. Durante a Idade Média, além da música sacra, que era predominante e que a gente já está acompanhando, um tipo diferente de música também foi desenvolvido. Era uma expressão mais popular vinda das ruas, longe da igreja, e ela ficou conhecida como música profana. Essa música tinha como temas principais o amor e o louvor à mulher, e as pessoas que produziam eram chamadas de monestréis e trovadores. Esse movimento ele começou a surgir no final da Alta Idade Média, com os bardos, que cantavam principalmente sobre as lutas e as batalhas antigas. Porém, foi só depois, na região do Loire, na França, que essa música ela foi mais popularizada e melhor desenvolvida. Lá, alguns membros da nobreza, como os príncipes, condes e marqueses, pessoas que tinham assim mais tempo e não tinham tantas obrigações assim, né? Eles começaram a produzir poesias líricas cantadas sobre esses temas de batalha e amor. E aí, esses nobres que são conhecidos como trovadores. Com o tempo, essa expressão musical ela começou a se popularizar fora da nobreza. E aí, pessoas de origens mais humildes também começaram a produzir nas ruas e nas vilas. Essas músicas, então, elas falavam principalmente do amor cortês, no qual a mulher amada ela é objeto de adoração do trovador. E ele canta sobre como ele é submisso a ela, como ele sempre vai amar ela, também sobre o amor à distância, no qual ele jura que vai morrer se ele não encontrar. Além disso, outros temas também foram bastante desenvolvidos, como sátira política, a sátira do clero, além de várias críticas a pessoas específicas e também críticas mais gerais. Além disso, os cantos de cruzadas também foram bastante populares. Essas músicas elas tinham uma estrutura bem simples e muito similar uma com as outras. Geralmente elas tinham entre 5 e 7 estrofes, com 8 a 10 versos cada, e a primeira estrofe ela falava geralmente da natureza e dava uma ambientação à música, enquanto o resto da canção falava sobre a mulher ou então sobre o tema principal que a música iria falar. Muitos instrumentos diferentes foram usados pelos trovadores. Entre os de corda, os principais eram a harpa, o alaúde, a cítara, a viola de roda, entre outros, sendo o mais comum a vilela, que era um tipo de viola com 5 cordas. Outros instrumentos que foram muito usados eram o saltério, o órgão e sistro, e também diferentes tipos de flautas e trompas. Ou seja, geralmente os instrumentos mais usados eram os menores e os mais fáceis de serem transportados. E foi isso que possibilitou a música ser feita nas ruas e essa maior popularização entre as classes sociais mais baixas também. Os registros históricos apontam que as primeiras cantigas surgiram na França, e elas foram se popularizando no resto da Europa pelo mecenato, que também foi desenvolvido na época.
Um ponto curioso é que a principal monarca responsável pelo incentivo do mecenato, que foi a Leonor de Aquitânia, ela era neta de Guilherme de Poitiers, que foi um dos primeiros representantes da música profana. Essas músicas elas foram espalhadas pela transmissão oral, pelas pessoas que se deslocavam entre diferentes regiões, de um castelo para o outro, pelas peregrinações e pelas cruzadas. Além disso, grandes eventos, como por exemplo o casamento de príncipes, também reuniam diferentes pessoas de regiões muito distintas e isso também auxiliou na transmissão das músicas. A preservação dessas peças ainda é um problema. Dos 3.500 poemas encontrados, apenas 350 melodias permanecem. E além disso, esses manuscritos geralmente não têm mais que uma linha melódica e eles também não fazem nenhuma referência sobre acompanhamento musical. Um ponto curioso é que mesmo com esses poucos registros, acredita-se que na época existiam grandes grupos e também grandes encontros desses músicos de diferentes partes da Europa, onde esse tipo de música era produzida. Também existem indícios que, principalmente na França, já existiam algumas escolas onde a instrução musical era oferecida. Agora falando um pouco sobre os principais representantes do movimento, o principal nome é o de Adam de Lanrivain. Ele nasceu na França, mas passou a maior parte da vida na nobreza italiana. Ele escreveu uma série de gêneros diferentes, com canções monofônicas e também polifônicas. Ele também tinha uma característica que era bastante rara na época, que era de ser autobiográfico. Ou seja, ele escreveu algumas canções sobre a própria vida e sobre a época em que ele viveu. Ele também escreveu uma das primeiras sátiras sem o tema religioso, que foi a história de Griseus. Ele também teve outros trabalhos muito importantes. Como ele escreveu músicas em estilos mais modernos, como as polifônicas, o Adam é considerado muito progressista. Ele não só influenciou a música da época, mas ele também teve bastante influência nos movimentos artísticos que surgiram posteriormente. Agora a gente vai escutar uma das principais músicas do Adam de Lanrivain. Que nous mangerons marotte, bec et ouais, ci m'arrête les marottes, ci n'en est parler à vous.